aeroporto tava cheio, Marinho. E o que me impressionou do Alejo, fala bem. É um jogador jovem, já passou por algumas experiências, La Liga, Premier League, foi do futebol argentino, saiu, voltou, enfim. Já viveu inúmeras experiências e parece ter a maturidade, a tranquilidade de falar, de se expressar, não parece ser aquele cara tímido, respondeu as perguntas, vai responder na coletiva, mas até para afastar aqueles rumores de que ele não queria vir, que ele tá vindo forçado, que ele tá triste, nada disso. Até porque eu falei da outra vez e repito, Mário, o Alejo queria vir para o Bahia no outro momento. A diferença é uma. Não é que ele queria vir para o Bahia e não queria estar no Rosário. Ele não. Eu quero Bahia, eu quero ir para o Bahia, mas se resolvam com o Rosário. Não vou pedir para sair, não vou sair brigado. Como ele mesmo falou agora, é minha casa, é onde ele é formado, onde ele ama. Então, assim, se for para ir agora, eu vou sem problema nenhum, tá tudo certo, seguimos nosso caminho, mas se resolvam com o Rosário. Não vou brigar, não vou forçar uma saída, e assim fez, ficou, disputou a Libertadores, fez gols, enfim, se emocionou. O Rosário postou em sua rede social e tá aqui agora em Salvador para assinar, se tudo der certo, por 5 anos com o Sport Clube Bahia. Até pelo momento do clube, né? Tá vivendo a Libertadores, conquistou um título importante na Argentina, tava jogando ao lado do maior ídolo do Rosário, que é o Di Maria, né? Fazendo história por lá, então não seria justo, falando pelo lado do Alejo, deixar o clube naquele momento ou pedir, forçar uma saída naquele momento. Então, pediu para se resolver, o Rosário não quis liberar o jogador naquele momento, até porque... Não quis compensação. Exatamente, não quis compensação, não quis dinheiro. Então, preferiu deixar o contrato dele acabar para liberar ele de graça, sem compensação por parte do Tottenham. E o Alejo fez a história que tinha que fazer por lá, completou 100 jogos com a camisa do Rosário Central, conquistou o título importante por lá. E agora vem para novos desafios, Yuri. Ele mesmo falou, né? Um novo passo na carreira. Um novo passo, o Campeonato Brasileiro, que agora mesmo o Flaco Lopes do Palmeiras chegou, a seleção argentina chegou a disputar uma Copa do Mundo. Vai disputar agora. Vai disputar uma Copa do Mundo jogando aqui no Brasil. É uma liga muito mais evoluída, é uma liga, por mais que a gente reclame de muita coisa que acontece no Campeonato Brasileiro, é uma liga que está entre as tops mundiais em termos de competitividade. Então, os clubes brasileiros costumam dominar a Libertadores nos últimos entantos. Então, é um desafio aí a ser aproveitado por ele e novos ares aí para os próximos anos da carreira dele. Eu tô escorregando, daqui a pouco eu vou fazer aqui um espacate aqui, não. Agora daqui. O que me chamou a atenção, eu tinha esquecido. Bia tá de boa. Elaborado a pergunta. Bia tá de boa. Eu tava elaborando a pergunta, assim, não sabendo o cenário, se só seria Yuri Santana, então tinha preparado outras perguntas, ou enfim. E na hora de elaborar a pergunta que até a Gabriele fez, que eu ia perguntar, né? Ia falar, pô, tem outros argentinos aqui, o Roman Gomes, inclusive, você enfrentou na temporada passada e tudo mais. Eu tinha esquecido do Sanabria, que foi justamente com quem ele falou. Eu achei que ele teria falado com o Roman pelo enfrentamento e tal, pela liga, talvez, sei lá, o contato mais fácil. O Mingo. Mas não, foi o Sanabria, o jogador com quem ele conversou, com quem ele falou antes de vir aqui pro Sport Clube Bahia. Deve ser a pessoa mais próxima dele aqui, mas aqui no Bahia tem a união dos gringos, né? Vai juntar com os uruguaios, o Michel Araújo, o Eu senti Acevedo, falta de... Yuri, Eu senti falta de Everton. Me permita rapidinho, Não, eu senti falta de Everton Diga. chegar ali e falar assim: Buenas noches, Tom Bahia, del canal Tom Bahia. Como foi a viagem? E pronto, acabou. Um beijo, Betão. Diga, Ivan. Não, ele falou que ele jogou com o Sanabria na seleção de base da Argentina, em seleção de base com a Argentina. Então ele já conhecia Sanabria antes mesmo de Sanabria vir para o Bahia. Por isso que ele foi escolhido para conversar, para saber um pouco mais. Eu não sabia, eu achei que teria sido o Roman, porque eles se enfrentaram na temporada passada, né? Os dois foram titulares, né? O Roman pelo Estudiantes e o Alejo pelo Rosário Central. Eu achei que esse contato seria mais fácil, porque quando ele volta pro Rosário, se eu não estiver enganado, o Mingo já foi embora. Eu acho que o Mingo já tinha ido embora. Então, assim, pô, não devem ter se enfrentado, mas é compatriota. Já o Roman se enfrentaram, compatriota, vindo pro Bahia, achei que seria o contato, mas enfim, como o Ivan falou aí, é o jogador que ele teve uma relação, teve um contato na seleção de base e foi com quem ele falou. O Rogério ainda não. Vai conversar, tenho certeza que o Rogério ainda deve estar por Salvador e deve encontrar o Alejo amanhã. Santana, Bia Jesus aí, direto do aeroporto. Na hora que eu ia falar, você tá vendo imagens aí da chegada do do Alejo, aí, do Alejo, pediu o cabelo, chegou arrumadinho, ele alinhado, né? Yuri Santana, Bia Jesus.
Boa noite com Jesus, viu, dona Bia? Quando ele dizer boa noite, um cheiro. E Yuri, com relação Noite. a essa expectativa criada em cima do Alejo Vélez, né? Falei, tô pensando em Román, do Alejo Vélez, né? O que é que o torcedor pode esperar desse cidadão aí com a camisa 9, Yuri? Foi de responder isso, Pode Marinho. falar. A Bia tá olhando aqui o enfrentamento da seleção de base, né? Do Roman Gomes com a seleção brasileira. Sabe quem ele enfrentou? André Dominique. Tava Passeou, na não? seleção Mentira, brasileira do lado de cá do Bahia. Não jogou não, André, né? Eu acho que ficou no banco. Ficou no banco o André, mas enfim. Isso, o André tá dizendo. Se esbarraram. Estavam no mesmo plano. O Alejo, Marinho, assim, eu não vou falar que eu conheço o Alejo, porque eu acompanhei 4 partidas do Alejo Vélez. 3,5, para ser mais justo. 3 partidas e meia do Alejo Vélez, além dos gols. Inclusive, ontem eu postei, né? O Rosário Central se despediu e postou, né? Uma mensagem junto com alguns gols eu ia falar Romano de novo, do Alejo Vélez com a camisa do Rosário. E deu pra perceber. O que eu sinto, que é um cara com muita presença de área, um excelente cabeceador, chuta com a direita, chuta com a esquerda, dentro da área, parece ser a dele ali, irmão. Se for pra dar um toque, se for pra se resolver, se for pra se posicionar, empurrar a bola pro fundo do gol, ele tá ali. Não me parece, impressão, de novo, tomara que eu esteja errado, ou posso estar errado, não parece ser o cara estilo William José. E depois de ontem, muita gente fala, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mas eu falo no sentido de sair da área, fazer parede, buscar jogo, funcionar como meia, inverter. Não vejo no Alejo Vélez essas capacidades. Parece ser muito mais um finalizador. Eu até brinquei. Eu acho que é um. Um exímio cabeceador. Eu brinquei, eu falei, eu acho que é um novo Verratti. É o Verratti do Bahia. Assim, por características, claro. Eu falei, pô, deve ser o Verratti do Bahia aí. Mas não me parece ser esse cara que vai sair da área, virar jogo, dar opção de passe, fazer parede, não. Parece ser o cara que vai terminar as jogadas. Centroavante, que hoje nesse time do Bahia. Não tem. Tem não, viu? Né, Bia? Não tem. Assistiu algum jogo do Alejo? Assisti Também 2 tem, jogos não do é Alejo, ousado. E quando ele jogava em La Liga, eu acompanhei um pouco mais. Mas o que parece. Tem um jogo que eu acompanhei que foi o que ele marcou o hat-trick pelo Espanhol. E realmente todos os gols foram de dentro da área, ali na pequena área, só finalizando a jogada. O negócio dele é meter a bola pras redes. E assim, o próprio Rogério tem falado nas coletivas, Marinho e Ivan, que o Bahia tem criado, que o Bahia tem feito as jogadas, o gol que não tem saído. Talvez seja isso que a gente esteja precisando, né? Bahia criar e ter um cara ali de referência de 9. Eu quero muito acreditar que nesses 50 dias, ou 4 semanas, como ele mesmo fala, o Rogério Ceni nos bastidores, que em 4 semanas ele vai entender o esquema, o Rogério vai adaptar o Alejo Vélez, porque gastar 50 e poucos milhões no Alejo, 9 milhões de euros, eu acho. O atacante que chegou para assinar por 5 anos vai ficar sentado no banco esperando oportunidade, esperando o momento certo? Não. Se chegou, levou o time dele junto com o Di Maria e os companheiros às oitavas de final da Libertadores. Irmão, é pra esse cara chegar, vai vestir a camisa 9 que tá vaga e ser titular do Esporte Clube Bahia. Valeu, William José, beleza, você tava aqui. Valeu, Everaldo, você tava aqui. A garotada da base. 50 milhões não dá pro cara ser reserva e esperar o momento certo de usar não, viu? Ele tem que aprender a marcar, vai ter que entender o esquema do 4 time, semanas, aquela coisa. Só um Tomar detalhe, lá né, a Yuri, Universidade também. Ceni. Se ele não aprender, Eu acho que o Sim, próprio sim. Rogério Ceni já aprendeu com o erro que ele cometeu com o Lúcio. Que demorou, e o Lúcio entrava, fazia gol, a torcida cobrava. Então, acho que... Não que ele com ali, botou ele pode fazer diferente. Sanabria no banco pra Kiki. é. Agora eu tenho eu não sei se Ivan, você Ou, tem essa desculpa, impressão. Viva. Ô, Yuri, desculpa, só pra completar, Bia. Ou realmente aprendeu que o exemplo com os outros. Não, tem que esperar aprender o esquema e tal. O Kiki não precisou aprender, chegou e jogou. Ao contrário, pode ser o que Bia tá falando. Com o Kiki ele aprendeu, Bia. Também. Era pelo sósia de Yuri. Pois é. Pois é. Lembrei. E nessas 4 semanas, assim, não é informação, e a impressão que eu tenho, não sei Ivan, não sei Bia, não sei você, a impressão que eu tenho é que esse time do Bahia vai mudar sua forma de jogar.
Também acho. Não sei se tendo uma referência, não sei fazendo o quê, se colocando outro meia, outro, não sei. Mas eu tenho pra mim que essa forma do Bahia jogar vai ser testado pelo menos uma outra forma de jogar e que essa vire, sei lá, uma segunda opção. Mas o jeito do Bahia jogar em campo, a forma do Bahia começar as partidas, o jeito do Bahia atacar, defender, eu sinto que vai mudar nessas 4 semanas.